podcast Coisas de Mulher tá imperdível, porque afinal de contas nós vamos falar sobre solteirice. Isso mesmo, nosso podcast de hoje é especial para você que tá solteira, ou lógico, se você tem uma amiga solteira, uma filha solteira, esse podcast também é para você. Então, nós vamos ter um tempo muito precioso com Raquel Garcia. Ela é minha amiga de infância, eu queria enfatizar isso. Ela é muitas coisas, gente. Ela é casada com o Thiago Garcia, mãe do Levi e da Estela. Ela é também a coordenadora da nossa associação ministerial, da Aluminai. Mas assim, a gente vai contar coisas aqui bem legais que vai alcançar o seu coração. Você pode ter pensado agora, mas ela é casada. Mas aguenta aí que tem muita coisa aí que certamente vai ser conselho de Deus e conselho nosso também, que vai alcançar aí o seu coração, querida, amada, amiga solteira. Então, Raquel, muito bom ter você aqui. Hello, pessoal. A gente vai ter um tempo muito divertido. Eu já tô me divertindo quando eu fiquei pensando no podcast e vai ser muito legal. Muito obrigada aí pelo seu tempo e vamos falar sobre solteirice. Vamos embora. Tô animada. Então, você agora mesmo deixa aí o seu like e compartilha esse link. Se você é solteira, bota aí nos comentários. Tá falando comigo? Que a gente lê todos os comentários e isso é muito legal, a sua interação com a gente, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre a vida de solteira. Eu quis enfatizar aí, né, que eu e Raquel, a gente cresceu juntas, porque eu quase que fui a cupida aí da história. Quase, Ju. Você acha que foi quase? Mas, assim, eu queria que a gente começasse, né, falando, então, qual foi a idade que você casou? Pronto, direto no ponto. Eu casei com 29 anos. Okay. Na trave dos 30. Na trave dos 30, foi. E como foi, assim, essa fase da solteirice? Como você viveu aí até esse ponto do casamento? Fala aí pra gente como é que foi pra você. Ju, assim, eu sempre tive muita convicção, muita consciência em relação ao meu chamado ministerial. Então, eu vivia mesmo uma busca de agradar o Senhor, de explorar a vida no sentido, assim, de ter ferramentas, de fazer cursos, de fazer viagens, né? E tudo mais. Então, eu não ficava assim, será que eu vou casar? Não vou casar? Quero casar? Não quero casar, né? Era uma coisa, assim, que pra mim era importante, eu sabia, né? Que tem o seu lugar. Mas durante a minha solteirice, eu me permitia viver coisas que eu pensava, será que quando eu for casada essa oportunidade vai estar ali de novo? Né? Então eu me dedicava mesmo para estudar, passear, viajar, era mais ou menos... E não que, assim, a gente não precisa falar do antes, que a gente vai focar nesse sentido, mas... não também que você não tivesse namorado antes dos 29, né? Sim, vamos lá. Sim. Não foi é verdade. aos 29 que você namorou. Mas, assim, então não é uma coisa que você também não pensava. Isso. Mas, assim, não era uma preocupação no sentido aquela pressão, né? de vou viver minha vida para... assim, tudo que eu fizer eu vou fazer pensando no meu casamento, pensando no meu marido, né? Eu pensava, como eu pensava, né? Eu pensava assim, se eu for casar, eu tinha o se na época, mas eu pensava assim, se eu for casar, eu quero encontrar uma pessoa muito legal. Então eu pensava assim, se eu for querer casar com uma pessoa muito legal quer casar com uma pessoa muito legal. Sim. Então, como eu posso me tornar uma pessoa muito legal, uma pessoa interessante, né? Eu queria uma pessoa que falasse inglês, que fosse viajada. Será que eu falava inglês? Eu viajava. Eu tinha curiosidades, assim, habilidades novas, coisas diferentes que eu sabia fazer. Então, era mais ou menos nesse pensamento. Não era uma busca, não era por causa disso que eu buscava minhas experiências legais. E assim, gente, experiências, parênteses, eu já era crente, então... Experiências na palavra, de crescimento, né? Né? Isso, de desenvolvimento, ferramentas, né? Então, assim, não era assim, vou fazer para ser legal, para encontrar um marido legal. Não era. Mas eu sempre pensava assim, cara,
quem eu quero ser, quando essa oportunidade, se essa oportunidade legal bater. Você tá falando, sabe por quê? Porque tem a bendita lista. Você já... Sim. Se você é solteira, eu não sei se você já fez a bendita lista, né? Mas assim, tem muitas mulheres meninas que fazem uma lista de desejos e expectativas sobre o marido. E eu não sou contra exatamente isso, mas tem gente que faz uma lista num nível tão alto que se você ler, você fala assim, pelo amor de Deus, não encontre esse cara, porque se você encontrar, você acaba com a vida dele. Quase isso. É isso, é tipo assim, vamos lá, você quer ter uma lista, você acha legal pra te nortear, pra pensar? Ok, dessa lista, o que é compatível comigo? Né? Assim, por que uma pessoa ideal, né? Porque... Como eu vou ser essa pessoa também. Exato. Então, assim, se eu quero uma pessoa que tenha esse nível de exigência de cultura, o que eu vou entregar? Porque casamento, você não casa... Assim, a sua lista é só porque você quer aquilo de alguém? Sim. Mas casamento é troca. Eu caso pra me doar. O que eu quero ter pra quando eu encontrar essa pessoa, seja algo que ela fale, poxa, eu quero receber isso que ela tem. Muito bom. Né? E vamos lá. Muitas meninas, muitas mulheres, elas acreditam assim, quando eu casar, isso muda. Ou quando eu casar, aí que eu vou ser feliz de verdade. Né? Apesar que também tem hoje tanto essa busca por independência, que eu acho que esse é o pior de tudo. Porque a mulher quer ser independente, quer ter tudo, quer não depender de homem nenhum, mas quer que um homem... queira cuidar dela. Então, assim, é meio contraditório. Mas vamos falar um pouquinho sobre isso? Diga aí, essa questão da frustração de, eu só vou ser feliz quando eu me formar. Só vou ser feliz quando eu me casar. Só vou ser feliz... Como a solteira deve lidar de verdade com isso? Uma solteira... Se a gente estiver pensando no mundo ideal e esse podcast for a princípio para mulheres que já sejam cristãs e cheias do Espírito, etc. Ou não, se você ainda não é cristã, fica aqui que você, né, pode descobrir. Quando uma pessoa entende que ela é feliz no Senhor e que... Raquel, mas Deus já trouxe uma palavra. Deus tem o casamento pra mim. Beleza. Mas assim, o casamento é o fim do propósito. Deus te criou pra você nascer e viver toda uma vida só por causa desse casamento? Ou esse casamento é algo que vem pra agregar no real propósito que Deus te criou e designou pra que você vivesse? Então, assim, se você busca ser feliz, independente das circunstâncias... Paulo... Foi muito legal essa pergunta, porque é algo que eu estava hoje de manhã vindo para o Ministério trabalhar e pensando nesse versículo, né? Paulo, ele fala assim, eu aprendi a viver contente. Sim. Contentamento, felicidade é algo que a gente aprende a desenvolver independente de. E eu vinha, né, pensando em algumas coisas, tinha conversado umas coisas com o Thiago e eu pensando, Senhor, me ajuda, eu quero aprender a viver contente, né? E... por várias coisas que a vida adulta traz, né? Às vezes a gente quer... Mas na solteirice é um lugar onde você descobre quem é você, quem é o Senhor para você, quais são os planos reais que você tem. Mas uma parte do meu plano é casar. É verdade, mas se a gente vive sempre buscando o próximo passo, a gente para de perceber que o que a gente está vivendo agora já é resposta de oração lá atrás. Então, às vezes, você está assim, quando eu acabar esse curso, eu vou ser feliz. Você é feliz porque você pode fazer o curso que você desejava e você está no processo, né? Então, assim... Curtir o processo, curtir processos, né? Exatamente. Eu acho que a gente deixa de viver uma vida contente quando a gente quer só resultados e não quer processos. Só que a vida não é resultados, a vida é muito mais processos do que resultados, né? Então, aprender a viver contente no Senhor. Então, assim, nossa, não vejo a hora, vou dar um exemplo bem jogado aqui, tá? Não vejo a hora de um dia ter o meu marido para fazer uma viagem romântica para Nova York, não sei o quê. Rapaz, você já pensou assim? Que a vida não é uma viagem. Simples assim, né? E assim, uma viagem passa. E assim, se você pensar assim, rapaz, eu não tenho meu marido. Eu, às vezes, moro na casa da minha mãe ainda. Meu salário é pra mim. Por que não pegar esse salário e ir pra Nova York sozinha, explorar Nova York? Que aí, de repente, eu tô sentada numa igreja, né? Num seminário, alguma coisa, conversando com alguém. Aí a pessoa começa a falar de Nova York e você... eu já fui pra Nova York. Pronto, você já tem assunto ali. Né, já se torna uma pessoa interessante. Então, esperar próximas fases pra viver feliz, eu acho que é até antibíblico.
é uma vida de frustração, né? Porque nunca tá bom o suficiente. E essa coisa assim, de nunca tá bom o suficiente, é terrível, né? Nunca tá bom o suficiente, a vida então é uma grande frustração. Mas isso pega muito a gente que é mulher. Não vamos aqui fingir, você que tá aí assistindo, é a única pessoa que passa por isso. Algo que você uma falou. Tentação de Satanás para a vida da mulher. A gente né? precisa ter essa análise, né? Como você falou, hoje mesmo eu estava pensando sobre isso. Peraí, hoje mesmo você estava citando Raquel, peraí, né? Então, assim, é algo que é como lidar no campo de batalha da mente mesmo. Mas senão a vida vira uma grande frustração. Porque sempre você tá num futuro que tá para chegar, mas Deus quer mesmo. Ele tá no seu futuro, mas Ele quer que você caminhe com Ele, né? É a caminhada, a jornada. Mas eu falei algo aqui antes da pergunta, que eu queria que a gente entrasse um pouquinho, né? Também, como hoje as mulheres ficam buscando essa independência. Então, assim, eu vou me formar, eu vou ter o meu dinheiro para depois casar, para depois, quando tá bem estabelecido, para virar mãe. E também, muitas vezes, a mulher tá perdendo o time. E às vezes ela é tão independente, que ela fica difícil de se relacionar. Ninguém encaixa. Ninguém mais encaixa, porque ela já se preencheu tão sozinha que ninguém mais encaixa nessa vida. E eu acho né? até que, assim, tudo bem que também existe, às vezes, um pouco de fragilidade nessa geração em relação à masculinidade também. Mas, às vezes, os homens ficam até com medo. Falam assim, imagina, ela se basta tanto que deixe ela, né? E aí não fica... Aí ela fala, não, mas eu quero casar. Mas assim, você precisa ser gente boa também, né? Você precisa ser simpática, né? Precisa ter um sorriso. Deixa ele pagar o seu lanche. Você tem dinheiro pra pagar? Mas deixa ele pagar, né? Pronto. Tipo isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Não, é uma construção mesmo, sabe, Ju? Eu vejo porque... Como você sabe, eu vim de uma família onde houve um divórcio, né? Então, eu cresci só com a minha mãe, com as minhas irmãs. Então, assim, por muito tempo, eu queria, assim... Não que minha mãe fosse dependente, né, do meu pai. Mas quando eu via que tudo podia desmoronar, não tinha tanto conhecimento da palavra ainda, eu pensei assim, eu preciso ser independente. Eu não posso depender de homem. Porque assim, sua mãe foi essa figura de super mulher, né? Ela tem 4... Não, você tem 3 irmãs. Nós somos 4 filhas mulheres. Então, ela é uma mulher sozinha, super guerreira, né? Que pra criou criar 4 mulheres, né? E as 4, assim, todas formadas na igreja, casadas. Assim, é um sucesso. Que mulher, né? Mas, então eu ficava assim, não, eu preciso ser independente. Eu não posso depender de marido, porque se algo falhar, né, num pensamento não renovado, né, eu tô bem, eu tô estável, eu tô segura. Então, eu sei que existem também histórias por trás dessa camada, né, de decisão, de eu preciso ser muito independente. A própria forma como a sociedade hoje vem se moldando. Os valores, Você vê o Instagram, parece que se você não é independente, você é lesa, tem problema, bateu cabeça, né? Então, a gente sabe que existe toda uma construção por trás. Mas você realmente, assim, saber dosar, né? Equilibrar. Então, assim, realmente, hoje eu sou solteira. Então, eu preciso de uma independência financeira, porque eu não vou ficar dependendo de papai e mamãe até 25, 30 anos. Eu quero ter minha carreira, minha construção. Mas você não se colocar nesse lugar assim, rapaz, eu posso fazer tudo sozinha e eu quero fazer tudo sozinha, mas eu quero casar. Assim, a gente sabe que para casar não é 2 metades, são 2 pessoas inteiras. Mas o quão inteira você é que você não dê espaço para alguém. É porque o casamento é um lugar de complementaridade. Então, assim, se você é tão independente ao ponto de você, assim, você mostra que você não precisa de ninguém. Né? Então, assim... Eu tive necessidade de alguns ajustes pequenos, né? No meu início de namoro com o Thiago, no casamento, porque era só mulheres em casa, óbvio. Então, as mulheres faziam coisas tudo, de mulher. né? Coisa de mulher, mas se precisasse fazer coisa de homem tá também. Certo, é verdade. Né? Porque se precisasse trocar um pneu, eu não sei trocar pneu, nunca precisei. Mas assim, se precisasse no meio da rua, né? Mas assim, então assim, eu era acostumada a chegar do mercado, arrancar a sacola. Eu morei um tempo sozinha aqui em Campinas. Eu chego do mercado, eu arranco a sacola pesada do carro. Então, logo que eu casei, o Thiago queria pegar a sacola. E no começo eu sentia até meio ofendida. Tipo assim, eu posso carregar a minha sacola.
pra que é que eu vou pra academia se não for pra carregar a minha sacola? Eu treino pra ter uma vida funcional. E aí... É o se deixar ser cuidada, né? E assim, eu entendi, eu comecei a entender, eu tive conselhos, né? Raquel, se você sempre for tão autossuficiente, tão independente no relacionamento, no casamento, você será que não tá privando a masculinidade do seu marido de acontecer? Porque ele foi treinado como homem, pra ser gentil, cavaleiro, e fazer certas coisas. Quando você estiver sozinha, você pode carregar a sua sacola, você pode ser independente, mas quando ele tiver, não é fazer corpo mole. Se tem uma mais leve e uma mais pesada, poxa, eu vou levar mais leve. Não é sempre fácil. Até hoje tem uma coisinha ou outra que você precisa... Você é mulherzinha, né? Deixa ele. Mas assim, nossa, eu trago isso porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu já sou super... Não, é uma construção, né? E assim, quando eu falo seja gente boa, não é querendo ofender, não. Mas é porque eu vejo, às vezes, o sofrimento de... meninas jovens, na casa aí dos 30, que estão solteiras, que querem casar, mas não percebem que criaram essa autossuficiência. E para se relacionar vai ter que abrir espaço, né? Então, assim, deixa pagar o lanche, deixa buscar você, se deixa ser paquerada, né? Conquistada. Eu acho que a gente precisa desse lugar. E eles precisam desse lugar de conquista. Faz bem para todo mundo. E não é pecado paquerar. Então vamos falar do paquera. Não é. Eu paquera porque eu não entrei na história. Vamos lá, sua história. Ai, pronto. Amor. Ai, meu Deus. Como foi conhecer o Thiago? Música de fundo, por favor. Bom, eu já era do Verbo, né? Já tinha feito rema. A gente se via nas conferências de ministros do Sudeste. Vão para as conferências, pessoal. Hashtag, você quer um marido crente? Eu conheci o meu Thiago na conferência. Vai fazer o rema, escola de ministros, escola de missões. A gente tem mais de 500 igrejas, faz uns intercâmbios, né? Pelo menos pra querer. Falei, que rapaz interessante tocando violão. Você não precisa cobiçar, você não precisa desejar, mas você precisa falar assim, rapaz, que pessoa legal. Pessoa interessante, né? Assim... Aí você fala, namora? Não. Eita, que coisa boa. Você vai por perguntas estratégicas, né? Bom, aí você enfim. pergunta pra amiga, pro amigo do amigo. Aí a história agora volta, né? Vai, diga. E faltou também você dizer que a gente, além de tudo, é concunhada, né? Que a minha irmã é casada, parentela. Minha irmã casada, gente, com o irmão da Ju. Mas enfim, então a gente se via assim das conferências, né? E aí é onde que tudo aconteceu. Ia eu para Angola dar um treinamento, de repente esse treinamento não ia mais acontecer. Juliana postou um cartaz da Conferência de Mulheres aqui de Campina Grande, isso foi em 2014. E eu caí na besteira de comentar na postagem dela. Eita, que legal, bem na minha época das férias. Aí Juliana já veio, Raquel, vem aqui e tal, né? E aí eu realmente estava prevista para um treinamento do Rema Kids na Angola, né? Que até hoje eu acho que foi você que cancelou esse treinamento. E aí eu vim para a conferência de mulheres. Que Raquel, pronto, departamento infantil, é uma coisa incrível, né? Ela foi coordenadora do departamento do Rema Kids, né? Quando, por muito tempo, com a minha mãe lá, diretora do Rema, e ela coordenava o Rema Kids. Fez um trabalho incrível. Gente, servir na igreja é maravilhoso. Crescimento, ferramenta, né? Mas aí vim, né? E aí eu falei, Ju, mas quais são os... a gente tava combinando, aí você falou, não, você vem, você passa os 15 dias aqui. Meu Deus, 15 dias em Campinas, não conheço ninguém lá, não conheço Juliana. E aí Thiago já morava aqui sozinho, né, também. E aí aconteceu que esses 15 dias a gente ia pra academia junto, ia pra conferência, ia pra comer, né? E eu fiquei bem amiga do Thiago, porque vocês... É que o meu marido... o Thiago Borba, cresceu com o Thiago Garcia. Então, eles são muito amigos. Aí, ele falava assim, amor, eles se parecem muito. Assim, é lógico que tem casal também, os opostos se atraem, né? Mas, assim, as manias da Raquel e do Garcia, eles são bem sistemáticos, marca a quantidade de água que bebe na garrafinha. Eles têm umas coisas bem engraçadas. Aí, ele falou assim... Ele só precisa conhecer ela. Então foi isso. E aí a gente foi meio que isca, né? A gente foi fisgada aí nessa sem saber. E realmente
A gente tinha tanta coisa em comum, né? É. E mesmo antes de eu ver, eu tinha muito cuidado, porque algumas pessoas já tinham conhecido ele, né? E o pessoal voltava em Bauru. Rapaz, tem um menino lá em Campina que ia dar tão certo pra você. E eu já ficava assim, ai, gente. Que era uma fase que eu realmente tava assim, muito desgastada dessas conversas de relacionamento. É que todo eu mundo não queria... quer casar você quando Todo você tá mundo solteiro, queria né? me casar, gente. Aí assim, eu falava, meu Deus, se uma pessoa derrubar o RG na porta da igreja, vão pegar esse RG Você e foi falar, a última olha a aqui. casar das meninas? Das meninas fui, das minhas irmãs fui. Não sou eu sou a terceira, mas fui a última a casar, né? E assim, todo mundo queria me casar, então eu tava assim, gente, em nome de Jesus, me deixa em paz, né? Então quando vinham com essas coisas eu não queria. Aí aqui a gente se conheceu e tal. Mas aí teve uma direção do Senhor para eu deixar tudo, né? Abrir mão, eu era concursada lá em Bauru, abrir mão do concurso público para vir para Campina, fazer escola. Pronto, aí já era. A gente já era amigo. Aí a gente já era amigo. Mas eu lembro, é muito, assim, isso é uma coisa muito interessante na nossa história, que não é regra, tá? Mas eu acho que é interessante contar. Porque muitas pessoas me procuravam. Então, assim, quando eu fazia escola, ninguém nem sabia se eu era amiga do Thiago, né? Nem nada. Mas eu lembro que tinha gente A escola qual? Escola de Ministros, que foi a escola que eu vim fazer já no ano seguinte dessa conferência, né? 2015. E aí as pessoas falavam assim, você conhece um ministro da nossa igreja que chama Thiago Garcia? Que eu já sabia, né? Nossa, meu Deus, você devia conhecer ele. Vocês são tão parecidos, vocês iam dar tão certo. E assim, a gente já era meio amigo, mas o que aconteceu? A gente tinha ficado muito amigo naquele final, foi outubro de 2014. Então, meu medo, assim, das pessoas associarem que eu vim fazer escola por causa dele, então eu não gostava, não deixava ninguém. Vinha falar do Thiago, não, beleza, então a gente conversa, vou ali na outra mesa. Eu não queria essa conversa. Mas aí, no fim... Inevitável. Foi inevitável. Realmente não vim por causa dele, mas a gente era amigo e foi. Mas assim, apesar de não vir por causa dele, é verdade, né? Até quando você falou com a gente sobre vir, sobre deixar o concurso. Foi o Borba que falou. Processo, Raquel, por que você não vem ano que vem fazer escola de ministros? O quê? Mas aí pegou. Pegou, não, foi muito, assim, de uma pessoa que tava assim, o que eu vou fazer 15 dias em Campina? Porque né, eu sabia que era o nosso ministério, tinha desejo de conhecer, mas, assim, eu não tinha amigos aqui, né, assim. E aí, de repente, caramba, tudo clareou, assim, né, pra vir mesmo fazer. E assim, foi todo um processo e tal, a gente pode falar isso em outro podcast. Mas assim, como, de fato... os propósitos, eles se encontram, né? Então, assim, você falou, a gente já era amigo e tal. Esse cuidado, eu acho que eu também tive. Quando eu tava aqui, morando com o pastor Bud, o Thiago, a gente conversando e tal. Aí a gente se paquerando, conversava. Ele querendo já namorar comigo. Aí eu fui falar com o pastor. Eu falei, pastor Bud, o Thiago quer me namorar. Eu tô aqui fazendo a escola, né, na sua casa. É uma coisa... Como é uma coisa boa, você acha que... Porque eu não tô aqui para namorar. E aí o pastor Bud falou assim, se tem um homem melhor para casar com você, eu não conheço. Aí eu falei, uau! Né? Que forte! Que forte! Mas assim, então assim, Deus sabe como nos maravilhar. Ele sabe como encaixar as coisas. É lógico que você não veio por causa, mas assim... Teve coisas que foram encaixando, né? Com certeza. Então, assim, vamos lá, essa questão, você começou a falar, né? Sobre o propósito, aquilo que você já vinha construído na sua vida. Como foi essa junção, né? Essa escolha, né? De você... pronto, aí avançou a amizade, vocês começaram a namorar, né? E eu fui buscar eles no dia do namoro. Depois a gente conta. Isso aí também pode ser para outro momento. Mas, enfim, como foi? Você fala assim, vocês olharem um para o outro e falar assim, pronto, a gente se encontrou, né? Eu escolho você, o propósito se encaixa. É até interessante que eu me lembrei agora de algo que é como uma visão que eu tive muito antiga. Porque eu lembro que, quando eu era até mais novinha, assim, no final da adolescência, eu um dia estava pensando assim, Deus, eu não sei se você tem o casamento para mim, assim, eu quero tanto viver para você, o chamado, né? Mas se acontecer, não me deixe errar. Meu maior cuidado, né, por toda a trajetória, assim, era não errar. E eu lembro que eu tive como se fosse um vislumbre, assim, eu me via
como se eu tivesse, assim, numa plateia, assim, vendo alguém ministrando. E aí, só que de repente, o meu lugar começava a se elevar. E de repente, eu também começava a ficar como se eu também estivesse num púlpito ministrando. E aí, a gente é como se ficasse um de frente para o outro. E aí, o Senhor falou assim para mim, vocês não vão errar, porque vocês vão estar no mesmo nível. E aquilo... Então, assim, foi um guia seguro para o meu coração por um tempo, né? E depois, quando veio acontecendo as coisas que se desacortinam, né? Que você entende o que Deus estava falando. E quando eu conheci o Thiago, a primeira vez que eu, assim, uma das últimas vezes que eu o vi em conferência de São Paulo, antes desse tempo que a gente ficou amigo aqui em Campina, eu lembro que quando eu vi o Thiago, que as pessoas falavam, Raquel, você não arranja ninguém porque você é muito exigente, você só quer pensar em chamado e né, às vezes a pessoa não tem o mesmo chamado, mas vocês se encontram na vida. Mas eu era muito segura com isso, né? E aí eu lembro que eu falei assim, rapaz, tem um rapaz que eu conheci nessa conferência, eu não sei muito bem quem ele é. Mas... Olha que engraçado, eu não pensei que ele ia ser o meu marido, mas eu falei para uma pessoa assim, se esse menino existe, eu não sou tão exigente assim, meu marido existe, ele tá em algum lugar. Só que eu estava me referindo, mas eu estava me referindo a Thiago, sem saber que tudo ia acontecer. Então assim, eu admirei ele antes de ter algo romântico, vamos dizer assim, né? Porque eu conseguia ver o caráter que ele transbordava, a forma que ele lidava com as pessoas. Então, quando a gente começou a conviver mais, né? A forma que ele lidava com criança, a forma que ele lidava com os pais, a forma como ele se posicionava em termos de caráter, era assim... E querendo ou não, por essa... uma certa independência já que eu tinha, né? Eu também tinha cuidado disso, eu não queria me casar com alguém que eu ficasse tendo que bater de frente e assim... que fosse difícil para mim, né? Então eu falava assim para Deus, eu quero alguém que eu tenha facilidade de me submeter. E quando eu vi o Thiago se movendo, às vezes participava de reuniões que ele estava, e eu via a mansidão que ele resolvia as coisas, assim, que ele, assim, fechava a boca de leão, bem na tranquilidade, eu falava assim, gente, eu consigo obedecer esse cara fácil. Então, para mim foi, assim, algumas notas, né, por causa de percepções que eu já tinha, então, Mas isso é uma chave de ouro, porque, por exemplo... a submissão hoje, ela tem esse tom, né? Muitas vezes das mulheres tratarem como uma forma dura, até pejorativa, né? Difícil. Mas se você casar com alguém que você admira e com quem você respeita, é natural. Né? É lógico que todo mundo tem ajustes no casamento, mas isso faz toda a diferença, né? E pensando sobre isso, né? Vocês casaram em quanto tempo? E como foi essa vida de recém-casado? Vamos falar sobre isso bem rapidinho. Bem rapidinho. Então, eu vim para Campina em fevereiro. Em junho, a gente começou a namorar. Em julho do outro ano, a gente casou no civil. Em agosto, a gente casou no religioso em Bauru, né? 10 aninhos de casado para conta. E... então foi muito rápido. Assim, Raquel, você aconselha que seja rápido? Não, eu aconselho que tenha paz e alegria, né? Convicção. A gente já não era tão maduro, né? A gente não era tão jovem, assim, era jovem, a gente ainda é jovem, mas a gente não vivia jogo. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas na angústia de conquistar o outro, elas se mostram alguém que ela não é, sabe? Então, como a gente via muita leveza, muita verdade um no outro, então o processo foi rápido, porque a gente já sabia onde estava entrando. Às vezes a gente, como morava sozinha, a gente estava sempre com alguém, né? A gente não ia um na casa do outro, não tinha esse tipo de relacionamento. Então, cada oportunidade que a gente tinha era para, assim, conversar perguntas estratégicas sobre como ver isso, como ver aquilo na vida. Então, isso ajudou muito. Perguntas estratégicas, viu, gente? Depois vocês pedem dica pro Thiago de perguntas importantes para fazer, né? Homens, e eu depois dou umas dicas para vocês, mulheres. Mas, por causa dessa maturidade do relacionamento... O nosso começo do casamento foi muito fácil. As pessoas falam, nossa, o começo do casamento é tão difícil, né? Tanta ajuste, tanta descoberta. Só que eu acho que a gente já veio tão, assim, aberto, que o começo do casamento pra gente era só alegria, assim. A gente até estranhava, porque tinha gente que falava assim, e aí, já teve alguma briga, alguma coisa? Parecia que as pessoas queriam que a gente brigasse, sabe? De tanto que elas perguntavam. Mas não tinha isso.
como eu posso dizer? Não são brigas, alguns conflitos de ideia vieram depois das crianças. Sim. Porque, como você disse, a gente era tão parecido que a gente tudo, vamos fazer tal coisa. Mas, ó, isso é uma coisa boa, porque, por exemplo, assim, se você pega uma pessoa muito, 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 muito sistemática, aí casa com uma pessoa muito, muito, muito desorganizada, bagunceira, os conflitos vão ser maiores, né? Então, assim, é verdade. tinha algumas coisas que, assim, encaixaram nessa questão do perfil mesmo. Coisa simples, né? Ju. Gosto de música, às vezes eu pensava assim, Juliana passou todo o meu histórico pro Thiago, porque gosto de música era parecido, muitas coisas simples eram parecidas, né? Só que aí quando vieram as crianças, por que teve alguma necessidade maior de ajuste? Porque a gente percebeu que apesar da gente ser parecido, o background era diferente. É diferente. A formação da gente foi diferente. Então, quando era assim, cara, a gente pensa assim aqui, mas porque minha mãe esticou aqui. Dele, não, mas a minha mãe esticou aqui. Então, como é que a gente vai definir a criação dessa criança agora? Porque, não, mas não deu certo quando minha mãe fez assim? Sim, mas deu certo também quando a minha mãe fez assim. Então, foi onde começaram assim, essas necessidades maiores. Também, exatamente. Né, Kel? Então, assim, eu acho que a gente já conversou sobre isso outras vezes, mas não dá pra falar tudo, né? Mas, assim, essa questão, né, de deixar ele ser pai também, sim, né? Sim. Coisas que, por exemplo, você tinha a voz da sua mãe. Então, de repente, você tem que frear porque você tem um pai em casa, né? Então, assim, isso faz todo sentido. E lógico que, nem assim, todo mundo tem os seus desafios. Sim, agora, eu acho que o que faz as coisas funcionarem é você realmente render o seu coração ao Senhor, né? E eu quero chegar nessa última pergunta. Quanto vale a pena esperar no Senhor? Quanto vale a pena esperar no Senhor? Vale tudo. Vale assim, quais são os seus sonhos? Né? Onde você quer se encontrar, se você casar, quando você casar, né? O que você quer estar vivendo? Então, assim, às vezes em troca de uma carência por fazer... Minha mãe falava muito isso. Antes de casar, você abre muito o olho, porque depois que casa, você tem que fechar um pouco, né? Então, assim, abrir bem os olhos, estar bem sensível ao Senhor, vai fazer toda a diferença, porque é pro resto da vida. Então, e o resto da vida é muito tempo. É muito tempo. É muito mais tempo do que você ficou sozinho. Do que sozinha se Jesus não voltar. Então, assim, não, mas isso aqui eu resolvo depois. Calma, se já incomoda hoje, né? E isso não é pra aumentar o filtro, porque às vezes também, como você falou, né, Ju, tem meninas que hoje estão muito solteiras porque elas buscam muita perfeição. Às vezes até assim, a cor do cabelo faz... Entenda, se isso faz diferença pra você, o senhor pode suprir os desejos do seu coração, mas eu quero dizer assim, não, se isso aqui não for assim, eu não quero de jeito nenhum. Eu posso aproveitar, só fazer um parênteses assim, bem rápido. Minha família, assim, meu pai, meus irmãos quase não tem pelos. Olha que coisa, né? Agora tá barbudo, o Daniel tá barbudo e tal, mas assim, quando eu conheci o Thiago, meus irmãos falavam assim, você tem certeza? Ele é barbudo! Mas por quê? Porque quando eu era mais nova e adolescente, assim, falava, nossa, nunca vou querer alguém com barba. Mas eu fiquei apaixonada. Então, assim, tem coisa também que fazia sentido quando você é mais nova. Ou que você... E, de repente, assim, eu acho que, às vezes, tem algumas coisas... E não é porque eu abri mão, não. Eu realmente me interessei por Thiago. Né? E admirei algo que eu achava que eu não ia admirar. Faz sentido o que eu tô falando? Eu acho que faz muito sentido e eu acho que a gente consegue linkar com o começo da nossa conversa, Ju. Você não foi uma pessoa que viveu uma vida, só vou ser feliz se eu casar. Você tem tantas histórias que acredito que quem que segue aqui, né, acompanha a sua vida, você já contou tantas experiências, suas viagens para Londres, né, suas histórias dos seminários que você já fez, as viagens, etc. A gente usa muito viagem, gente, mas é só como exemplo, né? Assim, experiências, né? Bagagens. Então, você, quando encontra o Thiago, você não é mais aquela menina que tinha, assim, um sonho do casamento utópico. Você já tinha desenvolvido e você mudou dali pra lá. Então, assim, às vezes a gente também fica presa em desejos, expectativas de um sonho de adolescência, de um filme que a gente assistiu, e romântico, e de high school, né? Que, ai, meu Deus, porque eu vou encontrar... se não for o amor do colégio, o meu primeiro amor, deve ser muito difícil achar outro...
Mas aí a gente resolve que a gente quer viver a vida real, a gente quer e fazer evangelismo nas ruas, quer conhecer um lugar de muita escassez pra gente se doar, mas a gente também vai num lugar de muita riqueza pra obedecer ao Senhor. Você transita por tantas coisas buscando agradar ao Senhor que isso vai reformulando o que você tem como algo tão importante, tão central. De repente você muda as prioridades, você muda o que você quer. E isso é maturidade. E você até acaba apreciando coisas que você não esperava, né? E o que você está falando faz muito sentido. A questão é que a gente precisa viver a vida real. Né? Uhum. E sair de um lugar de utopia, até porque casamento também não é a cerimônia, porque eu vejo também isso, né? Às vezes a pessoa fica pensando na cerimônia, mas a cerimônia é uma parte muito pequena. A cerimônia, como a gente estava falando, ela é um resultado. E o processo? Exatamente. E ela é um resultado que marca um início. Uhum. Nem é o resultado final. Então, assim, viver a vida como ela é, rendida ao Senhor, né, buscando mesmo, persegue os planos de Deus. Você só precisa de uma pessoa. E o seu marido precisa de um também. Então, assim, de uma pessoa também. Então, assim, persegue o plano de Deus que vocês vão se encontrar. Um conselho também que eu já acho interessante pensar já nessa construção, né? Eu vivi tão intensamente minha solteirice. Fiz cursos, fiz assim, treinamentos, faculdade e assim, tem coisa que você fala assim, mas você tinha acesso, você tinha... Não tinha, depois é outra história, né, como é que ficou a nossa vida depois que meu pai foi embora e tudo mais, mas era uma vontade de querer, de saber, de conhecer, né, mas... Eu queria ser tão intensa, e eu conheço muitas mulheres que depois que casaram falavam, se eu fosse solteira, eu queria tanto voltar atrás para ter feito isso antes de casar. Então, mulher, você que tá solteira, você tá na melhor fase para fazer tudo que uma solteira possa fazer. Faça tudo que uma solteira pode fazer, porque depois que você casar, você vai ser uma mulher casada sem arrependimento, sem necessidade de ficar conversando com as amigas e com a sua mãe de arrependimentos, de frustrações, que você vai ter vivido plena. Do mesmo jeito, tem pessoas que logo que casam e já fica assim, quando é que vai vir os filhos, e vive uma outra prisão agora. Agora, já que eu casei, eu tenho que o próximo passo de realização é filhos. E o casamento começa a virar uma tormenta. Aí o filho chega, e quando é que eles vão crescer pra você ficar só, meu então, Deus. Assim, eu sou muito feliz de poder dizer que eu fui uma solteira plena, eu fui uma casada sem filhos plena. A gente hoje não olha um pro outro e fala assim, se não fosse as crianças. Às vezes a única coisa que eu falo se não fosse eu ia dormir um pouquinho mais. Mas isso não é arrependimento, mas isso seria em qualquer estação. Mas assim, a gente nunca olhou um pro outro e falou assim, por quê? Porque quando a gente não tinha as crianças, a gente fazia tudo que um casal sem filhos podia e queria, sabe? Então assim, e daqui a pouco o ninho fica vazio de novo e aí a gente volta. Então, aprenda a viver contente. Amém. No mais alto nível, qualquer estação da sua vida. Eu acho que essa é a mensagem do podcast de hoje, né? Vamos fechar com ela? Vamos. Então, qual é a mensagem final? O contentamento. Diga aí. Qual é a mensagem final? A mensagem final é o contentamento. Aprenda a ser contente na sua vida, na sua realidade. Não olha pra vida da sua amiga. E assim, Ju, tá numa moda esses doramas também, né? Assim, é um negócio assim, eu vou conhecer meu marido quando eu estiver no meio de uma rua e meu lencinho cair, ele vai pegar e eu vou olhar um no outro. Pode ser. Pode, mas aprenda a viver contente, independente. Não aprenda a viver deixando seu lencinho cair por aí. Aprenda a viver contente, que na hora certa o encontro acontece. Amém. Muito obrigada, Kel. Gente, você precisa deixar aí o seu like nesse episódio, deixar um comentário também pra gente ler e dizer, você tá vivendo contente na fase, na estação que você tá vivendo hoje? Que é isso que Deus espera de você. Deixa aí o seu comentário, transmite, compartilha esse link. E Kel, muito obrigada por esse tempo. A gente podia fazer mais 3 podcasts. É verdade. A gente pode marcar aí outros assuntos depois, mas foi muito divertido. Muito obrigada por participar. Obrigada por apresentar meu marido.
Então, gente, muito obrigada aí pelo tempo de vocês, conectadas conosco. E fica com muita expectativa, porque certamente o próximo podcast Coisa de Mulher vai alcançar o seu coração. Então, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.